Stock Car, duas provas que nós tivemos. A primeira vitória do Zonta com o Petekoff, primeiro pódio do Petekoff na Stock, o Jimenez terceiro. Na prova 2, o Matias Rossi em primeiro, com o Casagrande em segundo, Daniel Serra em terceiro. Nelsinho, como que você analisa a Stock Car ali? Foi uma prova tumultuada, hein? Pra ser bem honesto, eu não vi a prova, não vi o replay da prova. Então eu tenho a imagem da minha onboard só, da minha cabeça. Pra gente, como equipe, não foi legal. Começou na classificação, nenhum dos carros classificou bem. O meu carro classificou melhor ali da nossa organização. O 17º, os outros foram 20º alguma coisa, até 27º. Então, a gente estava bem confiante para a tomada e por algum motivo, nenhum dos carros acendeu na tomada. Tanto que você tinha ido bem, acho que no primeiro ou segundo treino. Sim, não estava bem. O Felipe liderou o treino antes da classificação. Exatamente. Felipe liderou o treino eu só não fiquei ali em segundo e terceiro, porque o último setor, as duas voltas peguei trânsito, mas os dois primeiros setores eram para estar ali. Então a gente estava bem confiante na tomada. A gente não sabe o que aconteceu. E apagou. Esquentou muito do último treino para tomada? Não muito, porque vai a diferença de 1 hora. Então a gente realmente ficou coçando a cabeça. É uma coisa que a gente vai ter que voltar para a oficina e entender. E aí, enfim, classificar atrás na estoque, você complica o seu final de semana, né? Porque são 2 corridas, mas resume só em uma. Então a nossa estratégia era ficar entre os 10 na primeira, para depois largar na frente na segunda e disputar um pódio. Tava tudo indo bem, né? Largamos em 17º, ficamos em 9º, largamos de segundo, perdi uma posição na largada e vim disputando com Salas, aí no cotovelo, na primeira volta, eu fui botar por dentro, ele freou muito antes e eu não consegui evitar ele, a gente se encostou, os dois rodaram, até postei no Instagram, pedi desculpas a ele, enfim, né? Quem bate atrás, obviamente, é o culpado, mas ele me pegou muito desprevenido, eu ia botar por dentro, ia frear bem mais dentro, ele freou muito antes e eu tava na bota dele, não tinha o que fazer. Enfim, os dois saíram, eu caí para último, recuperei, fiquei em 10º ainda, e aí tomei um penal de 20 segundos, mas enfim, faz parte, mas muitas batidas na segunda prova. O pessoal deve olhar na TV, deve achar, só tem amador correndo nessa prova, mas assim, tem que lembrar que Velocity é uma pista que consome muito pneu. A gente, na primeira, a gente só troca um pneu no pit stop, então os pneus já estão bem desgastados, bem quentes, tem muito pouco grip. Aí, e na segunda corrida, você vem meio que, não vou dizer tudo ou nada, mas quem larga lá atrás na segunda corrida, que já não teve uma primeira corrida boa, ele vem arriscando tudo na segunda. Na primeira corrida, como a primeira corrida ela é ligada na segunda, né? Você não para no box, é uma corrida que só realinha, troca os 10 primeiros e larga de novo, você tem que tomar cuidado, porque se você bate na primeira, você fica fora da segunda, você praticamente não marca ponto em nenhuma corrida, isso é muito grave. Então, as pessoas tendem a tomar um pouco mais de cuidado na primeira, e aí na segunda arriscam muito mais. E aí junta esse fator com pneu quente, desgastado e tudo mais, realmente virou aquela zona de strike. E Velocitar dá uma característica de tá andando mais próximo, né? A pista é um pouco mais estreita, um pouco menor e tudo. Talvez é uma das pistas mais apertada que tem no calendário, né? Se comparado com Brasília, que deve voltar esse ano, Interlagos, Curitiba, quando tinha. Goiânia, são pistas muito maiores. Você não vai ver esse tipo de comportamento, resultado da Stock Car. Enfim, então, de resultado, foi isso. Suas impressões da Stock? Eu acho que, como você acabou de comentar, teve muitas batidas, né? Até me surpreendeu bastante, né? Por que tem tanta batida. Me lembrou, inclusive, lembra quando a Indy separou daqui, que a gente deixou de ir para Indianápolis? Sim. Eu corri em Indianápolis em 95. A partir de 96 teve aquela briga das duas entidades, né? Champ Car de um lado e a IRL do Exatamente. outro. A gente acabou indo para Michigan e daí... Guess what, né? O que aconteceu lá em Michigan? Na volta de apresentação, quando a gente estava vindo para tomar a bandeira verde, todo mundo rodou, porque a temperatura estava muito baixa, né? Mas, ok, era uma corrida de, 500 milhas na frente, então tinha muito tempo, né? E acabou, metade do grid acabou batendo. E no mesmo dia de Indianápolis, a gente tinha acabado de brigar. Então, isso daí não foi legal. Tanto que o Andrew Craig, se não me falha a memória, que era presidente da Champ Car, no briefing seguinte, ele entrou lá no briefing, ele
abriu o briefing falando assim: we all looked like a bunch of clowns. Então, ou seja, que o grupo inteiro, né? A gente parecia um bando de palhaços, porque a gente estava indo contra Indianápolis e no fim acabou dando tudo errado. O que eu quero dizer com tudo isso é a quantidade de batida. E como você tinha comentado, parece um bando de amador. E é exatamente o contrário. Sim. De amador não tem nada lá dentro. Eu até acho que o Giulianelli deve ter uma dificuldade de conseguir arrumar parceiros novos, né? Porque imagina, você tá tentando atrair parceiros novos, daí você convida alguém para ir assistir uma corrida, só tem carro batendo lá. Mas o que é isso? É uma corrida ou é um festival de bate-bate? Eu acho que a gente vira e mexe, a gente fala da CBA, a gente comenta de punições disso, daquilo, mas os pilotos, na minha opinião, de uma maneira geral, têm que tomar um puxão de orelha com também. Certeza. Porque com certeza. O que está acontecendo é meio que absurdo. Um não para de bater no outro, além do que, quando você volta com o carro batido pro box, você pode ter certeza que teu chefe de equipe não está contente, porque é mais gasto, é mais trabalho, é mais isso, é mais aquilo. Então, eu acho que os pilotos que a experiência deles e o talento de todos em geral não condiz com aquilo que a gente viu no final de semana. Muita batida, mas Zonta ganhou a primeira corrida, resumindo, né? Parabéns pro Zonta. A segunda corrida foi o Rossi, que, se eu não me engano, passou o Fraga na última ou na penúltima volta, que daí colocou ele na situação ótima dele largar em primeiro lá para a segunda corrida. Então, parabéns para ele. E, é tentar... Não sei quem é a pessoa certa, se é o Giulianelli, se é alguém da CBA, mas os pilotos, de uma maneira geral, precisam tomar um puxão de orelha. Faz tempo que a gente não viu uma prova tão acidentada. É claro que sempre acontece incidentes, mas acho que nessa proporção faz tempo que a gente não via algo parecido. Não, a gente teve um pouco a explicação do ponto de vista técnico do Nelsinho, que ele falou, tem um problema de consumo de pneu, sim. A pista é bem apertada, é difícil de passar. Eu concordo com tudo isso, mas ok, então... Quer dizer que você vai para Mônaco correr, por exemplo, o grid inteiro tem que bater, porque tem consumo de pneu e também é praticamente impossível de passar. Então você vai jogar o carro em cima do outro. Não é assim. Se você não consegue passar, você não consegue passar e você precisa aceitar a derrota. Só para finalizar tudo isso que eu estou falando, e pelo amor de Deus, eu não estou pegando no pé de ninguém. Petekoff, primeiro pódio, você com certeza é um dos futuros da Stock, se você quiser continuar correndo de Stock aqui no Brasil. Um grande piloto, mas, por exemplo, você viu a primeira largada dele, o quanto que ele foi agressivo? Ele errou, ele deu uma vacilada na largada, o Zonta deu um pulo, daí o bolo inteiro começou a engolir ele, você via a câmera mostrando de frente, ele foi para a direita para tentar bloquear o Rubinho, que acabou passando por ele do lado de fora, né? E daí, de repente, na mesma reta, você sabe que do ponto de largada até o final da reta não é muito longo, na mesma reta, ele acabou empurrando o Dudu para a grama. O Dudu já tinha saído do vácuo dele, ele radicalmente, ele saiu de um lado da pista, foi para o outro lado da pista e empurrou o Dudu até a grama. Agora, uau, ele nunca correu? O cara tem muita experiência, tem um talento gigantesco e de novo, não tô pegando no seu pé, não tô criticando, mas eu só tô usando essa situação como exemplo. E podia ter dado uma porrada feia logo na largada. Isso, exatamente, que ok, se você não largou bem, paciência, então você tem que pagar pelo seu erro ou você tem que recuperar de alguma outra maneira. E daí, eu primeiro fechei parênteses, né, nisso daí, agora fechando colchetes, né? Olha só, então, depois as chaves. Eu acho que um desses problemas é gerado porque as corridas são muito curtas. Então, o formato da corrida então você não tem tempo, nota F. Você não tem tempo para recuperar, então todo mundo larga com a faca nos dentes. Não, com certeza. Imagina você fazendo uma prova de NASCAR que, enfim, a família Friends, antes da largada, chega para você e fala assim, só que hoje a corrida, em vez de durar 3 horas ou, sei lá, 2 horas e meia, ela vai durar
20 minutos, 25 minutos. Quanto dura uma prova de Stock Car? Meia hora. Meia 30. hora? Então, é o mesmo tempo que durava quando eu corria de kart. Quando eu corria de kart na categoria A, uma corrida de kart na A durava 30 minutos. Pelo amor de Deus, né? Eu não sei qual que é o formato, mas esse formato Mas a gente tá vai falar agora no induzindo- próximo assunto. Então, tá induzindo uma série de erros, tá induzindo um monte de coisas que os pilotos estão fazendo que... Por que eles se colocam nessa posição? Porque eles sabem que se eles perderem uma ou duas posições, é praticamente impossível de conseguir recuperar. Então eles de uma certa maneira, eles acabam sendo extremamente agressivos.